Vamos ler a palavra? Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas as boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhe anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Versículo 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Agora vamos lá para o versículo 12. Ele diz assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé de vocês também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isto não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Neste caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Agora vamos lá para o versículo 35, de 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim: alguém pode perguntar como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que pergunta tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Versículo 42. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como um corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais.
as Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como um homem terreno, e os que são do céu são como um homem celestial. Da mesma forma que agora somos como um homem terreno, algum dia seremos como um homem celestial. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No capítulo 24 de João, versículo 36, Jesus aparece para os discípulos. Logo depois que Jesus ressuscitou, ele fala assim: olha, eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque o seu coração está cheio de dúvidas. Vejam minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasma não tem carne nem ossos. E como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Que o Senhor, Pai, através dessa palavra que foi lida, nesta hora, Pai, fale aos nossos corações, nos dê discernimento, sabedoria, para que não saia nada, Pai, da nossa boca, não saia nada da minha boca, que não seja conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Jesus. Renova, Pai, nossas forças, traz, Pai, para nós agora a luz da Tua palavra, traz para nós o entendimento da Tua palavra, para que vidas sejam alcançadas através da Tua palavra, Jesus, porque a Tua palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma. A Tua palavra, Jesus, é que tem todo o poder, Jesus, para nos curar, para nos transformar e para nos libertar, Jesus. Obrigado pela vida, Jesus, que o Senhor nos concede. Obrigado por mais um ano de vida. Obrigado, Jesus, pela mensagem de salvação, Jesus, porque a Tua palavra diz que nós seremos salvos, Pai, através da Tua palavra, Jesus, através dos Seus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por este momento. Te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, o que acontece? Eu estava meditando nesse versículo 36 de Lucas 24 e lembrei que eu perguntava para o meu pai como que seria no céu. E aí, esse mesmo versículo me remete ao versículo 49 de 1 Coríntios capítulo 15, porque ele diz assim, olha, da mesma forma que agora somos como um homem terreno, algum dia seremos como um homem celestial. Então, o
que acontece? Um dia, quando partirmos desse mundo, nós teremos esse corpo espiritual, porque Jesus, ele habitou aqui na terra com um corpo espiritual. E nós também teremos um corpo espiritual como o Senhor era aqui na terra. Entende isso, gente? No versículo 46 de 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, na versão King James: assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Então, primeiro veio Adão, e aí depois, lá na frente, chegou o espiritual, chegou Jesus para habitar entre nós. E aí ele foi crucificado, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas deixou um legado, deixou para nós uma mensagem de salvação. Mas essa mesma mensagem de salvação, nós precisamos falar dessa mensagem, porque a palavra diz que quando nós não falamos dessa mensagem, quando nós não proclamamos, quando nós não anunciamos essa mensagem, a nossa fé é inútil. Entende isso? Então precisamos falar dessa mensagem. Não adianta somente falar que crê, porque quem crê de fato no Filho vai proclamar. Entende? Quem crê de fato no Pai, quem crê de fato em Cristo, vai proclamar a mensagem de salvação. Entende isso, pessoal? Então precisamos proclamar a mensagem de salvação, porque senão a palavra diz que a nossa fé é inútil. Se nós retermos somente para nós, nada adianta. A gente precisa proclamar, a gente precisa anunciar a palavra. Entende isso? Então, é isso, pessoal. Olha, no versículo 12, ele diz assim, olha: pois bem, se proclamarmos que Cristo ressuscitou dos mortos, se proclamarmos, nós precisamos anunciar que Jesus ressuscitou dos mortos, nós precisamos proclamar a mensagem de salvação, porque o apóstolo Paulo, ele diz que nós recebemos essa palavra, essa mensagem. Ele diz assim, vocês receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Então essas boas novas que nos salvam, nós precisamos proclamar, porque ele diz que do contrário, a nossa fé é inútil. Entende isso, pessoal? Então, que você se posicione, que você tome coragem para falar do amor do Senhor, para anunciar a mensagem de salvação. Amém? A gente precisa imaginar esse lugar. Amém? Porque ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo vale a pena para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Então, a nossa esperança está na eternidade com o Senhor. A nossa esperança está que um dia nós vamos partir e vamos morar para sempre com Jesus. Amém? Então é isso. Às vezes eu fico pensando nisso e fico lembrando quando eu imaginava o céu sem ler a palavra, porque às vezes a gente assiste vídeos, filme, série, enfim, e aí passa uma imagem totalmente distorcida do céu para nós, e aí a gente fica preocupado, a gente fica com medo de morrer, a gente fica com medo
porque a gente não quer ir morar naquele lugar que muitas das vezes é passado para a gente. Entende isso? Então, que você possa ler a palavra, buscar entendimento, porque existe uma cidade para mim e para você, e lá nós vamos ter um corpo espiritual como o Senhor teve aqui na terra. Entende isso? Hermes, mas nós vamos comer e vamos beber na eternidade? Era essa pergunta que eu fazia para o meu pai quando eu ia para a igreja com ele quando eu era pequeno. Pai, a gente vai se conhecer, a gente vai se tocar, lá a gente vai comer. Entende isso? E Jesus, quando ele volta, quando ele encontra os discípulos, ele fala, olha, eu não sou fantasma, toca em mim, pode tocar, pode sentir. E depois ele, olha, tem alguma coisa para comer? E a palavra fala que ele comeu peixe. Entende isso? Então, por que Jesus comeu peixe? Jesus sempre foi, até antes dele morrer, ele já era, até mesmo antes dele morrer, ele já tinha um corpo celestial, ele já tinha um corpo espiritual. E um dia nós também teremos esse corpo aqui, celestial, esse corpo espiritual. Mas como assim, Hermes? Vai ser espírito? Vamos passar pela parede? Não, não. Jesus disse aqui, olha, eu não sou espírito. Toquem. Entende isso, pessoal? Lá a gente vai sentir. Então, assim, Jesus veio até eles e falou, olha, toca, sente, pode sentir, eu não sou um fantasma. Entende? Às vezes você fica preocupado com isso. Você acha que o seu espírito vai para o céu e lá você vai ser como um fantasma. Não, gente. Lá seremos como somos aqui, porém com um corpo sem pecado. Um corpo espiritual. Lá não vai existir mais pecado. Se você entender isso, se você de fato entender essa mensagem de salvação, essa mensagem de vida eterna, você não vai querer ficar mais um dia fora da presença do Pai, porque eu tenho certeza que muitas das vezes o que te impede de se prostrar diante dele, de adorá-lo, de servi-lo, de levar essa mensagem de salvação, é porque existe na sua mente um bloqueio, e esse bloqueio precisa ser retirado. E só vai ser retirado quando você se entregar de fato para Ele e começar a meditar na palavra dEle, buscar, pedir para Ele entendimento, sabedoria da palavra, porque Ele vai te dar a sabedoria se você pedir, amém? Então, Ele diz que se não crermos, a nossa fé é inútil. Se nós não crermos na mensagem, para nada serve a nossa fé. Às vezes nós falamos que temos fé em Cristo, nós temos fé em Deus, mas se nós não crermos, para nada serve se você não crer no que está escrito. Então, queridos, a fé é imaginar. Você não esteve lá atrás com eles, mas você imagina como foi. A fé é imaginar. Você não esteve no passado, mas você imagina através da mensagem como foi. Está tudo escrito para que nós, cada dia mais, acrescentamos fé. A fé é imaginar onde você não esteve. A fé é imaginar o que está por vir. A fé é acessar o que você ainda não acessou. Mas quando eu começo a imaginar, eu acesso ou começo a acessar o que está por vir. Entende isso? Através da mensagem, é como se fosse uma luz que fosse
aparecendo num caminho onde só há escuridão, só há trevas. Então, busque a palavra, busque o conhecimento, o entendimento, para que a luz do Senhor resplandeça, para que a luz de Cristo, através da palavra, da mensagem, vá te mostrando o caminho, vá te guiando no caminho. Amém? Fala assim: eu sou imagem e semelhança de Cristo. Pode falar, não tenha medo. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Precisamos ser luz para o mundo, ele disse. Lembra? Ele disse: vós sois a luz do mundo. Então precisamos despertar essa geração que nós estamos passando, porque estamos vivos, estamos aqui. Então precisamos despertar essa geração, porque estamos passando por ela. Entende isso? Precisamos levar essa mensagem de cura, de libertação, de salvação. Amém? Então, que possamos levar essa mensagem de salvação. Amém? Ainda estamos aqui. Precisamos levar essa mensagem de esperança, de salvação, de vida eterna. Por isso, dá tempo para você se arrepender e ressignificar a sua vida. Buscar o caminho de salvação, o caminho de libertação, o caminho que vai te transformar, o caminho que vai te dar uma vida eterna, o caminho que vai fazer com que você um dia viva para sempre, para sempre. Muita gente tem medo do céu, muita gente acredita que o céu é um lugar de jardim, com muitas flores, com pessoas de branco. O céu não é assim, irmãos. Não. Lá em Apocalipse, João fala do arrebatamento dele, e ele teve a oportunidade de escrever, de passar um pouco para a gente como é o céu. O céu é uma cidade, irmãos. O céu é de verdade. O céu é um lugar que Deus preparou para nós. Lembra quando ele falou: eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver estarás vós também. Lembra dessa passagem? Então precisamos crer na mensagem e levar a mensagem de salvação para essa geração. Amém? É isso, pessoal. Eu lembro que quando eu ia com meu pai para a igreja, eu perguntava para ele assim: pai, como é o céu? Lá nós vamos se tocar, vamos comer, beber. Uma criança que não tinha entendimento, que queria saber como era o céu. Mas talvez você ainda tenha essa dúvida. Talvez você já seja até um adulto e tenha essa dúvida do céu. Talvez você tenha até medo de morrer, porque pensa que você vai ficar flutuando como um espírito. Talvez você não acredite que o céu é de verdade, que o céu é uma cidade. A palavra diz que olhos nenhum viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Nada nessa terra se compara. Você pode imaginar o lugar mais lindo desse mundo. Nada se compara com esse lugar que Deus preparou para nós. Então não tenha medo do céu. Se aprofunde
no conhecimento da palavra. Tenha temor ao Senhor, busque o Senhor, clame pelo Espírito Santo, peça entendimento, para que o Senhor te dê sabedoria, te dê discernimento, para que você consiga enxergar com os olhos da fé esse lugar. E você não tenha mais medo, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você ama Cristo, busca o Senhor. Se você ama Cristo, busque Ele através do conhecimento da palavra, porque é a mensagem que vai te levar para este lugar de vida eterna. Entende isso, irmãos? Amém? É isso. Que você se arrependa, que você busque no Senhor. Só basta você tomar a sua decisão. Amém? É isso. Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma semana de paz, de bênção e de vitória.